Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira, 17 de junho de 2024, do Opinião Litoral. Vão participar, comentando as notícias com você, o economista Denis Castro, e a gente recebe com muito prazer hoje o pré-candidato do Partido Novo à Prefeitura de Itanhaém, o Silvinho, investigador. Boa tarde, Silvinho. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Denis. Boa tarde a todos os apreciadores do jornal Opinião Litoral. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês, falar um pouquinho da cidade de Itanhaém e também dos acontecimentos do nosso país. Denis, você sabe que a tradição de segunda-feira é receber um pré-candidato das eleições desse ano, e quem vem com esse pré-candidato é o dono da televisão, o Rivas Zaidan. Então hoje você tem uma responsabilidade grande aí, né? Você substitui o empresário da televisão. Rapaz, eu não sabia disso. Eu estava sabendo que eram os pré-candidatos, não sabia que era o dia do Ribas. Mas vamos conversar aí sobre as notícias da semana, sobre as perspectivas lá em Itanhaém, como é que está a saúde, segurança, educação. Conversar aí com os nossos telespectadores e vamos ver o que a gente consegue esclarecer para eles. A gente vai começar. As principais atribuições do poder público são educação, saúde, segurança. São as três principais: educação, saúde e segurança. E em Itanhaém, as merendeiras entraram em greve, né, por causa de atraso nos pagamentos. É a terceirizada, é a própria prefeitura. O que aconteceu, Silvinho? Itanhaém vem com um problema muito sério na questão administrativa. Não é só na questão da merenda, não. Você tem noção, mais de 60 servidoras ficaram sem o pagamento no primeiro dia, receberam 60% dos seus vencimentos. Aí entramos em contato com a prefeitura e com a própria empresa, que é uma terceirizada da prefeitura, e fica aquele meio que jogo de empurra, sabe, Paulo? Olha, nós já pagamos a empresa não paga porque fala que não recebeu ainda dos seus colaboradores, então fica uma situação muito difícil. E com isso, as servidoras deixam de estar recebendo ali o seu suado salário. É a primeira vez que acontece isso? Não, a prefeitura já vem com grandes problemas administrativos, como eu falei. Muitos setores ali estão com problemas. Muitos setores estão deixando. Nós tivemos há um tempo atrás o transporte público, os ônibus começaram a ser recolhidos para a garagem por falta de diesel. Então, segundo a empresa, porque a falta do repasse da prefeitura. Então, isso já vem já. E tem ainda do ano de 2023 para 2024, trouxe restos a pagar, Denis, de mais de 100 milhões de reais. Na faixa de 140, de 700 milhões. Agora, Denis, essa questão da terceirizada, no contrato deve constar, inclusive é legal isso, é lei, não é? Ela tem que ter 3 meses, não é? Para mesmo que o ente público, a entidade pública atrase o pagamento, a terceirizada tem que pagar os funcionários, né? Exatamente, isso daí está um dos requisitos e é muito triste você observar uma situação dessa, porque o servidor ele não pode receber 60% do seu salário atrasado, ele não tem como falar para o dono do supermercado ou para o concessionário de luz, concessionário de água ou do imóvel que ele aluga, olha, só vou pagar 60% porque eu só recebi 60%. Normalmente essas pessoas elas têm um orçamento muito apertado, principalmente os trabalhadores mais simples de todo o Brasil, e você retirar ou atrasar esse salário após o serviço prestado é de uma falta de sensibilidade, de uma incompetência, é inadmissível, né? Além dos prejuízos gerados também à população que essas pessoas atendem. Então é importante que a administração pública se atente a essa questão, tanto na gestão dos contratos, quanto na licitação, tanto na contratação da empresa, quanto na gestão desses contratos, e se a empresa não estiver cumprindo os requisitos, fazer o rompimento desse contrato e fazer uma nova licitação e arrumar uma solução para essas pessoas que estão trabalhando. Existem soluções administrativas para você conseguir contemplar a continuidade do serviço dessas pessoas e manter o salário. Nós fizemos duras críticas aqui ao longo desse ano, ao longo do ano passado, contra a Prefeitura de Cubatão, exatamente por esse problema. Atraso no pagamento de salários de servidores, foram controladores de acesso, foram merendeiras, foram professores, e em função disso, suspensão das aulas. Agora, Silvinho, se você fosse prefeito, você ganha a eleição, imagine que você é o candidato, ganha a eleição,
1º de janeiro de 2025. O que você tem de novidade para a educação em Itanhaém? Tá, nós temos que já começar o seguinte, primeiro mês, colocar todos os contratos na mesa. Foi aqui que o Denis falou. Você tem que ver com relação àquele prestador de serviços. Por que aquele prestador não está prestando esse serviço? Então nós temos que regularizar a questão financeira e uma coisa a gente pode falar para os servidores, não vamos permitir atraso nos seus vencimentos, nós temos que trabalhar para isso. E depois começar também a fomentar as outras coisas, na questão da educação, por exemplo. Nós temos ali, a prefeitura, ela fez um contrato de uns tablets para identificação dos alunos, para marcação de presença. Até hoje, aqueles tablets não foram utilizados da maneira correta. Tem escola que não faz a presença dos alunos aqui. Então, quer dizer, teve treinamento para os funcionários usarem o tablet? Não, simplesmente foi comprado e foi colocado lá. Então, assim, é um gasto de dinheiro público que eu acho que a tecnologia ela é importante ser utilizada dentro, só que também você tem uma capacitação para isso e que aquele recurso ele consiga atingir seu objetivo, que é justamente ao fim que ele se propôs. Se comprou todo aquele equipamento para fazer a presença dos alunos, então você tem que ser usado. Não simplesmente colocar dinheiro público e não ser utilizado. Hoje, Paulo e Denis, está faltando material didático nas escolas, está faltando papel A4 nas escolas, está faltando papel higiênico. Só não está pior a situação porque tem diretores e aquele corpo profissional ali, eles fazem aquelas quermesses, fazem rifas para conseguir suprir esse tipo de situação. Em contrapartida, a gestão pública ela vem com um processo licitatório para compra de parquinhos e brinquedos. Eu não estou falando que não é importante você ter parquinhos e brinquedos, mas fizeram uma licitação de 10 milhões de reais que utilizaram dessa carta convite 8 milhões e 400 para fazer brinquedos. Inclusive, isso foi tema que ele veio ao Tribunal de Contas. Como é que pode um brinquedinho, sabe aquelas gangorrinhas que de criança fica lá, de plástico e tal, aquele negócio que você vai numa compra comum, você vai pagar 150 reais e foi comprado 352 reais, um negócio daquele lá, 8 milhões e 400. Tem um parquinho que é madeira, ferro e plástico, de 11 por 15 metros para colocar nas escolas. Cada parquinho daquele custou 192 mil para o cofre público. Então foram comprados 10 daquele lá. Eu não sou contra comprar esse tipo de equipamentos. Só que primeiro você tem que regularizar aquela situação dentro da sala de aula para depois você conseguir comprar e com preço justo. É uma questão de prioridade. Prioridades. Né? Agora, em relação ainda à educação e falta de material e tal, precisa preocupar com a qualidade também, né, Denis? A qualidade do material e a qualidade do gasto público, né? Fazer um processo licitatório transparente, que a população entenda o que está acontecendo, e que as pessoas possam ver a destinação daquele dinheiro e aquele dinheiro dos seus impostos, suado dinheiro do trabalhador, né? Sendo aplicado e dando retorno para a sociedade. É para isso que no mundo inteiro se paga imposto por causa disso. Senão a gente viveria numa anarquia que as pessoas não pagam imposto, enfim. Mas então essa questão aí que o dinheiro público, o dinheiro do cidadão, ele merece respeito. E é função do administrador público trabalhar com máxima transparência e principalmente buscar os melhores preços e a melhor qualidade, como você abordou. Então é a qualidade do gasto e a qualidade com que é gasto esse recurso público. Agora, em relação a colocar o tablet e não dar o treinamento, ontem, meu celular caiu no sábado, no modo não perturbe. Sabe que eu demorei para conseguir fazer o celular sair do modo não perturbe. Então eu fico imaginando, dá o tablet para o professor e não ensina ele a usar o tablet, não tem cabimento, não vai dar certo isso, né? Agora, tem uma boa novidade, Silvinho, que é a deputada Solange Freitas tinha anunciado que tinha conseguido isso com o governo do estado, e o governo anunciou nesse final de semana, no final da semana passada, que vai colocar 100 novos ônibus da MTU intermunicipais com ar-condicionado. Algumas cidades já têm ar-condicionado no ônibus municipal e dá uma diferença mesmo. Aqui na Baixada Santista, que é um lugar úmido, quente, faz muita diferença, né? São 50 primeiro e 50 depois. Tá, eu acho que tudo que você conseguir... Vai abranger Itanhaém isso aí? Então, a gente espera que sim, né? Porque esse ônibus ele passa pela cidade de Itanhaém. Nós temos que trabalhar com um transporte também de qualidade na nossa cidade. Nós estamos com um grande problema no transporte público em Itanhaém. Por quê? Lá atrás foi feito o processo licitatório, quem ganhou a licitação foi a empresa que é Fênix. Vou falar o nome aqui. O que acaba acontecendo? Nós tomamos conhecimento através do sindicato
que a empresa Fênix ia ser vendida. Uma nova empresa ia operar no sistema. Só que a prefeitura não veio a público e falou, olha pessoal, fiquem tranquilos, essa empresa está saindo do mercado, a outra empresa está sumindo. A gente nem sabe se dentro do processo licitatório teria essa possibilidade de mudança. Mas isso está parado, isso a prefeitura não se manifestou. Dia 1º de junho agora, a nova empresa começou. Como é que você percebe que isso aconteceu? Só pelo fardamento do motorista, que trocou, que era azul, hoje veio, acho que é um bege, um amarelado. Então, que é a mesma empresa que opera na cidade de São Vicente. Só que a prefeitura não veio a público e falou, pessoal, fiquem tranquilos, nós estamos trocando, o contrato é previsível ou não. A ponto de, há um tempo atrás, por falta de pagamento, como eu falei, os ônibus foram recolhidos para suas garagens porque estava faltando diesel. A ponto de eu fazer um requerimento para saber como é que é o estado de saúde, como é que está o estado de conservação dos ônibus, que eu recebi fotos, inclusive, com um pneu careca em má condições de utilização. Isso aí é colocar em risco as pessoas. Então, eu espero que isso funcione, Paulo, porque assim, você levar um ar-condicionado, uma qualidade para as pessoas é muito bom. Só que você não pode permitir também que os ônibus rodem nas cidades com um pneu careca ou sem manutenção. Pode isso, Arnaldo? A empresa que ganhou a licitação sai, é vendida e a que compra entra no lugar? Normalmente não, mas tem que olhar o contrato. Porque tem a questão da licitação. Como é que foi a questão da licitação? A licitação muitas vezes prevê que se a empresa for se retirar, é a segunda colocada que assume. Tem que olhar o contrato de licitação, né, o processo de licitação. E essa questão da mobilidade, infelizmente, é um problema que está abrangendo praticamente todos os municípios do estado de São Paulo, principalmente no transporte municipal. A questão do transporte intermunicipal tem menos problemas do que o transporte municipal. Mas existem muitos problemas nessa questão, tanto de serviço mal prestado, de superfaturamento, ou de gastos inadequados, condições inadequadas, empresas suspeitas de estarem ligadas com crime organizado. Então, isso foi de amplo conhecimento, tem matérias nos jornais. Em São Paulo, 2 empresas que transportam 700 mil passageiros por dia, né? Exatamente. Foram os contratos, houve intervenção nas empresas por conta da Polícia Federal ter demonstrado, aliás, não foi a Polícia Federal, foi o GAECO, demonstrou ingerência do crime organizado nessas empresas. Então, é um problema sério que a gente enfrenta aí na questão da mobilidade urbana em questão do transporte municipal. E de novo, né, o povo clama por mais transparência, o povo clama por eficiência no gasto público, e melhor utilização dos seus recursos. E não é isso que a gente está observando. E também não vejo propositura, seja dos deputados estaduais ou deputados federais, para melhorar esses processos. E também não vejo a maior parte dos vereadores fiscalizarem esse tipo de problema. A gente não vê isso como uma bandeira deles nos municípios. Normalmente, um ou outro faz uma crítica, mas o corpo de vereadores deveria ser muito atuante para se posicionar em relação a isso, que é um dos problemas mais graves dos municípios hoje em dia. Não é que a gente queira pegar no pé de Cubatão, mas nessa operação que prendeu diretores e fez intervenção nas empresas de São Paulo, um desdobramento dessa operação prendeu um vereador de Cubatão, o Queixão, também por envolvimento de crime organizado em contratos da Prefeitura de Cubatão. Agora, Silvinho, você fica com a missão de ler esse contrato aí que o Denis pediu para ver e informar a gente como é que é isso aí. Inclusive, eu pedi... Poderia ter mudado a direção e continuado operando, né? Tendo visto o silêncio do Executivo com relação a essa troca, eu fiz um requerimento, foi aprovado na Câmara Municipal, então agora estamos aguardando a resposta para saber se é permitido isso dentro do contrato, como é que vão ser, né, a sequência disso na cidade de Itanhaém, porque a informação... O contrato não é disponível? Então, ele até fica disponível. O problema, inclusive eu fiz um requerimento, viu, Denis e Paulo, a respeito do portal da transparência. O portal da transparência ele é tão transparente que acaba sendo invisível. Você vai buscar algum tipo de coisa, você não consegue encontrar ali dentro. Transparência demais, né? É demais. Inclusive, eu fui tentar buscar lá um contrato lá que tem lá, um processo licitatório dentro do parquinho que eu estou vendo lá, você não consegue achar no portal. Então você tem que fazer requerimento solicitando informação. Lá está sim.
É uma transparência. É tão transparente que, como eu falei, é de invisível. opacidade, né? Tem a transparência, só que eles não fazem a carga do documento no portal, né? Então falta o contrato. Está lá o portal da transparência existe. É isso aí. Mas pelo que é o relato do Silvinho, é a questão aí que eles Agora, não estão colocando o contrato. Você informa a gente sobre isso? Com certeza. Assim que tiver essa informação, porque é importante, porque o nosso telespectador, a telespectadora ficou em dúvida, eu fiquei em dúvida também. Pode isso, Arnaldo? O Arnaldo não soube dizer também. Opinião Litoral volta depois do intervalo, que é bem rapidinho. Voltando com o Opinião Litoral desta segunda-feira, a gente recebe o pré-candidato à Prefeitura de Itanhaém pelo Partido Novo, Silvinho Investigador, e o economista Denis Castro participa como comentarista. Silvinho, você denunciou recentemente um caso na área da saúde de compra de remédios, né? Como é que está a saúde em Itanhaém? O que você mudaria? A saúde de Itanhaém está na UTI. Então, primeiro de tudo, nós temos que reorganizar a saúde da cidade. Não se pode faltar remédio. Uma coisa básica da saúde é a falta de remédio. E há muito tempo vem passando esse problema. Inclusive, há um tempo atrás, eu questionava com relação à demora na compra de medicamentos e sempre informaram, olha, não tem a matéria-prima no mercado. E aí você vai. Quando veio a documentação... Na pandemia aconteceu isso mesmo. Né? Aí quando eu pedi um requerimento... Só que já faz tempo, né? Aí quando eu pedi um requerimento, eu fiz um requerimento pedindo informação, a resposta que veio, perdeu-se o contrato junto à Consaúde. Então tem um convênio com a Consaúde, os municípios tinham um convênio. Quando você tem esse convênio, os medicamentos saem um preço muito mais em conta. E aí eles foram verificar, o convênio venceu em janeiro, eles foram verificar em março que tinha vencido. Então um remédio, um lote de remédio que custaria para o município 50 mil reais, pelo convênio, o município pagou uma compra feita por ele 100 mil reais, então o dobro. E agora recentemente, a prefeitura fez um processo licitatório para 166 itens, dividido em 22 lotes. Mais de 55 milhões esse processo licitatório. Esse processo licitatório ele foi adiante pelo Departamento de Suprimentos, ele foi homologado pelo prefeito, o prefeito assinou, né, autorizando a compra desses medicamentos, só que quando chegou no Departamento de Saúde, uma pessoa, um servidor ali de uma responsabilidade incrível, ele falou, olha, peraí, esses medicamentos aqui não dá para comprar não. A nível de exemplo, tem um medicamento ali que é para diabetes. 1.800.000 comprimidos. Eu fui na farmácia, eu comprei esse medicamento. Esse medicamento eu paguei na boca do caixa 21 centavos em cada comprimido. A 1.800.000 daria 380 mil reais, eu, pessoa física, ou qualquer pessoa indo lá na boca do caixa comprando. 380 mil numa farmácia comum. O processo licitatório saiu a R$ 1,35 cada comprimido. Mais de 2.400.000 reais. Estou falando de um medicamento. 6 vezes mais? 6 vezes mais. Teve um outro medicamento que ampolas, a prefeitura iria pagar R$ 8,00 e pouco em cada ampola. Daria algo em torno de 12 milhões e meio dessas ampolas. Se você comprasse numa farmácia comum, na boca ali do balcão, iam pagar R$ 4,00 em cada ampola. Num custo de 7 milhões, quer dizer, a prefeitura ia pagar nesse lote mais 4 milhões e meio. Então nós estamos falando em 6 milhões e 600 em 2 lotes de medicamento. E pela escala, a prefeitura tem obrigação, pelo volume da compra, de conseguir um preço até abaixo do que o varejo da farmácia, não é, Denis? Teoricamente, sim. Na prática não é o que costuma acontecer. Isso é caso clássico de corrupção, né? Provavelmente, né? Não posso fazer essa afirmação, mas tem cara de corrupção, tem rabo de corrupção, tem cheiro de corrupção, orelha de corrupção. Pô, orelha de corrupção, tem cara de corrupção, mas enfim. Mas a saúde brasileira, principalmente tanto nos municípios quanto na esfera estadual e federal, ela enfrenta problemas sérios, né? Seja na gestão dos recursos, seja na questão da prevenção. A saúde brasileira está muito voltada para o cuidado quando o problema ele já existe, então existe pouca iniciativa nessa questão da prevenção, que aí faria um mix até com profissionais de educação física, né? Então, a saúde brasileira realmente não existe esse cuidado
na prevenção, no cuidado com o gasto do dinheiro público, né? O dinheiro do trabalhador ela não está merecendo o respeito que deveria na gestão desses recursos. Então, tudo indica aí na Prefeitura de Itaém, é mais uma com esse problema. Infelizmente, a gente espera também que o prefeito ele venha explicar isso, né? Como é que um medicamento que custa 21 centavos a unidade, ele conseguiu a proeza de comprar por R$1,30. Mas a licitação foi suspensa ou os remédios foram comprados? Não, os remédios não foram comprados. Porque o servidor da prefeitura denunciou. O servidor da prefeitura notificou, ele fez memorando, devolvendo, falou, isso aqui está totalmente fora de mercado. Eles fizeram algumas compras dentro daquele lote ali, mas que estavam com um valor de mercado aproximado. Então, o que dentro da saúde? Hoje nós não temos na saúde, Paulo, nós chegamos ao cúmulo das pessoas que trabalham na saúde pedirem luvas e pedirem papel A4 para imprimir as receitas médicas, o receituário médico. Hoje não tem sabe aquela toalha de papel que você forra a maca? Pelo menos a impressora tem, né? A impressora lá dentro... O farmacêutico não está se virando com a letra do médico. Tem, porque tem um contrato de prestação de serviço nesse sentido. Então não tem aquele papel que cobre as macas. Então, quer dizer, é o que nós não podemos deixar. Nós temos muita coisa para poder implantar. Hoje nós temos telemedicina. Hoje as pessoas enfrentam fila para conseguir marcar uma consulta. Então hoje nós temos que usar tecnologia para isso. Então é nisso que nós temos que trabalhar. Não dá para você chegar uma pessoa, um idoso, uma idosa, ficar 5 horas da manhã, 6 horas da manhã numa fila para conseguir marcar uma consulta. Então nós temos que investir em tecnologia para você marcar a consulta, para você, de repente, passar por um médico, de repente, implantar uma telemedicina ali. Você tem que criar alternativa para que as pessoas não sofram. Já começando, você reorganizando a questão administrativa e tendo respeito ao dinheiro público. Agora, a gente já passou pela educação, mas tem uma questão que está na ordem do dia. E vamos ver se a campanha do Silvinho já se debruçou sobre essa questão e também a opinião do Denis Castro, que é professor universitário, mas é professor, que é a questão do uso do celular pelo aluno durante as aulas. Tem uma corrente que defende que o celular seja banido das aulas, muitos pais e mães se mobilizaram para isso, muitos educadores também. E tem outra corrente que diz que não, o celular deve ser utilizado como ferramenta didática dentro da sala de aula. Como é que você vê essa questão? A sua campanha já se debruçou sobre isso? Inclusive, foi bacana, é bem oportuno, que nós recebemos lá na Câmara Municipal os alunos da rede pública. E aí nós fazemos ali com ele mais ou menos, né, um ensaio de como seria, né, eles na Câmara Municipal, e o tema de um requerimento é justamente isso aí, celular na sala de aula, sim ou não? Eu sou contra o uso do celular pelos alunos na sala de aula. Até porque, como é que o professor vai começar a coibir? Se ele está usando para fins didáticos ou se está usando simplesmente para ficar ali vendo alguma futilidade dentro da sala de aula? Então isso atrapalha o desenvolvimento. O município já pode investir nesse sentido de tecnologia. Então se o professor tiver que usar tecnologia na sala de aula, se aquele professor ele é adepto à tecnologia, então vai utilizar o equipamento fornecido para o aluno e não o aluno lá, porque é muito difícil. Imagina o professor dando aula, daqui a pouco tem um garoto ali mexendo no celular, passando para o outro. Como é que ele vai chegar para saber se aquilo ele está usando para fins didáticos, para acompanhar a aula dele, ou se ele está fazendo alguma coisa? Então eu sou um pouco reticente com relação a isso. Mas você já discutiu isso com o seu staff? Nós estamos conversando lá com relação, nós estamos, nesse momento nós estamos conversando com professores, com gestores, analisando essa questão aí. Mas eu entendo assim, claro que essa é uma decisão que nós vamos tomar em conjunto, mas eu entendo que eu acho que mais prejudica o desenvolver das aulas do que ajuda o aluno. E você, Denis, que é professor? Olha, é um assunto delicado. O celular ele pode ser uma ferramenta até didática de ensino, só que aí o professor tem que ser habilitado para poder estar operando essa tecnologia, ter a dinâmica e a velocidade dessa tecnologia junto aos alunos, para interagir em tempo real e manter a atenção dos alunos. Não tendo esses pré-requisitos, e outra questão, principalmente no ensino público, né? Você tem uma questão de que uma criança pode não ter o celular ou pode não ter o celular que acompanhe a atividade que está sendo proposta. Então, no ensino público... porque o celular, para acompanhar uma atividade proposta, ele precisa ser smart, ele precisa ter acesso à internet. Exatamente. Né? Então, aí você, além da escola ter que fornecer a internet, o professor tem que ser treinado para fazer essa interação. Para o aluno não ter tempo de desvirtuar do que está acontecendo na dinâmica da aula. Ou seja, ele não vai ter tempo de estar usando outro aplicativo para outra finalidade. Ele vai ter que estar ligado naquele momento. Então,
ele pode ser benéfico, mas hoje em dia, na nossa realidade, ele mais atrapalha do que ajuda. Agora, você como professor, se você está dando aula, você fica incomodado quando alguém está consultando o celular? Eu fico incomodado com o meu desempenho, né? Não estou conseguindo prender a atenção de forma adequada. Mas as pesquisas mostram que hoje um aluno consegue prestar atenção na dissertação do professor até 7, 8 minutos, não mais que isso. Até 20. Até Mas 20? aí que o professor tem que ser treinado para fazer as quebras, para fazer as interações, para conseguir mesclar esse tempo que o aluno consegue prestar atenção e colocá-lo em atividade. Ou seja, você passa a teoria e faz ele aplicar, você passa a teoria e faz ele aplicar. É fácil para qualquer professor? Não, o professor tem que ser treinado para isso. E o professor ele tem que sentir essa dinâmica em sala de aula, que tem a hora de debate, tem a hora de fazer os exercícios, que é a hora que aparecem as dúvidas. Então, não existe uma fórmula mágica para isso, mas é a questão do professor estar sentindo o que está acontecendo e saber fazer essa interação. Se ele souber fazer essa interação, provavelmente ele não vai perder o aluno pelo celular. Quando o aluno está voltado para o celular é porque tem algum problema na aula do professor. Normalmente, né? Normalmente, não estou falando todos os casos. O aluno é vagabundo mesmo, né? No meu caso, como ensino superior, eu falo, ó, se vocês não quiserem assistir aula, vocês podem. Não tem problema. É ensino superior pago, né? Pago. Que é faculdade particular. Agora, na escola pública, como é gratuita, né? Gratuita entre aspas, né? A gente paga caro gratuito para o aluno, né? Gratuita para o aluno. E o Denis falou uma coisa também importante, ele tem que levar muito em consideração. Vai ter alunos aí que eles podem, de uma certa forma, ficarem também excluídos. Exatamente. Porque eles a educação tem que ser inclusiva. Exatamente, por não terem aquele aparelho que vai fazer, né, o acompanhamento na sala de aula. Então, da frente o aparelho é melhor, é mais rápido, é complicado isso daí. Agora, Silvinho, você entende que tem muito espaço, que tem muita necessidade de um treinamento bem caprichado para os profissionais de educação, incluindo professores? Eu entendo assim, o professor hoje, ele já vem capacitado, né? Eu, inclusive, quando eu costumo falar com o jovem, eu falo assim, gente, muitas vezes vocês ficam dispersos numa sala de aula, e aquela pessoa, o exemplo do Denis aqui, ele já sabe tudo daquilo que ele está passando para vocês. Então, quando vocês ficam dispersos da sala de aula, o maior prejudicado vão ser vocês mesmo. Então, existe, mas claro que você tem que estar sempre atualizando o professor. O professor tem que estar participando ali de eventos e crescendo dentro da sua temática, dentro da sua... E o município ele tem que estar acompanhando também o professor, para que ele consiga absorver e passar para o aluno. Então, acho que é isso que nós temos que trabalhar. Hoje é muito difícil com a tecnologia. No nosso tempo ali, né, Paulo, nós não tínhamos toda essa tecnologia à nossa disposição. Então você ficava muito mais ali concentrado no professor, naquilo que ele falava. Então hoje essa tecnologia, ela veio para ajudar o aluno, também como ajudar o professor. Agora nós temos que decidir o seguinte, como é que vai ser utilizado? Se dentro da sala de aula, para o aluno, se ele vai, se o professor também... Agora, vindo do professor, acho que é mais bacana. O professor falou, ó, eu aprendi isso aqui, então vou repassar para vocês, dentro da tecnologia. Agora, o aluno, só o aluno, eu acho que fica complicado. Mas que o professor tem que, a todo momento, tem que estar se reciclando e se capacitando, isso não tenha dúvida disso. O Opinião Litoral para o intervalo, é bem rapidinho, fica aí com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco, a gente recebe o Silvinho Investigador, pré-candidato do Partido Novo, é vereador em Itaém, pré-candidato a prefeito pelo Partido Novo, e o Denis Castro está participando do programa como comentarista. A gente deixou para o último bloco, Silvinho, a segurança, que é a sua área de atuação profissional, você é investigador. A Polícia Civil do Estado de São Paulo está com um quadro totalmente defasado. A gente vai lá no Sindicato da Polícia Civil, né? Aquele quadro de necessidade de investigadores, delegados, escrivães, é um absurdo que falta. O governador Tarcísio anunciou, né, um concurso, né?
mas com um número de contratações completamente insuficiente, né? Como é que você vê essa situação? Em Itanhaém, isso chega a ser dramático, como em outros lugares? Tá, Itanhaém está com problema do efetivo, não só da Polícia Civil, mas também da Polícia Militar, principalmente, né? Porque a Polícia Militar é que faz a parte preventiva. A Polícia Civil, ela atua depois do crime ter acontecido, na questão da elucidação do que aconteceu e levar o autor à justiça. A Polícia Civil, ela é muito importante porque é pela inteligência que se prende o criminoso, né? Isso aí. O Al Capone foi preso por problemas fiscais, né? Sonegação, foi com inteligência que se prendeu, né? Aí você vê lá na questão da segurança. O problema da segurança, que existe a segurança propriamente dita e a sensação de segurança. E como é que porque muitas vezes fala assim, a segurança pública ela funciona? Para algumas coisas funciona. Por exemplo, você pega um número de pessoas. Você já foi vítima de um roubo? Entre 10 pessoas. Não, nunca fui. Aí tem um que foi. Então a segurança pública, de uma certa forma, ela está funcionando ali. Para 9 pessoas ela funcionou, para uma não funcionou. Agora a sensação da segurança pública, quando você sabe que naquele grupo de 10 pessoas, uma foi vítima de roubo, então isso traz uma sensação de insegurança para os demais. Como é que você combate isso? Você combate isso você colocando mais policiamento na rua, você aumentando o número de câmeras de monitoramento. Então nós temos um problema muito sério na cidade de Itanhaém ali agora, que o município ele pode. A Constituição fala o seguinte, segurança pública, dever do Estado, mas responsabilidade de todos. Então o município tem a sua responsabilidade. Nós que foi criado lá atrás, que eu fui secretário de Segurança, fiz todo um projeto de armamento da Guarda Municipal que não era armado até aquele momento. Comecei ali, projeto pioneiro de monitoramento de câmeras, né, na cidade de Itanhaém. Agora, esse governo, ele implantou a ROMU, que é uma ronda ostensiva municipal. Alugou 2 viaturas para a ROMU e mais 2 viaturas para a Polícia Militar. As viaturas foram devolvidas, segundo informações, por falta de pagamento da locação dos veículos. Então, quer dizer, quando você precisa aumentar a sensação de segurança para a população, nós temos esse problema com relação à finança do município, que tem que devolver viatura por falta de pagamento. Quer dizer, nós estamos retrocedendo. Quando você fala em número de policiais militares, por exemplo, desde 2006, o último levantamento, a cidade de Itanhaém não recebia um policial militar sair da academia, sabe? Sai da academia e vai trabalhar na cidade de Itanhaém. Então, calcula-se hoje ali que está um déficit, estava, pelo menos no ano passado, de 30% do seu efetivo. Então, o município, em que pese a segurança pública é do governo do Estado, mas tem que bater na porta do Estado e falar, olha, desde 2006 que nós não estamos sendo atendidos, vamos melhorar essa questão da segurança pública. E isso eu posso falar para vocês. Se Deus quiser, população permitindo e Deus, né, também permitindo aí, população acreditando, nós vamos trabalhar muito forte nessa questão da segurança pública. E como foi falado, segurança pública, saúde e educação, são as 3 principais demandas que o município tem, que tem trabalhado com muita seriedade. Como é que você vê essa questão, hein, Denis? A questão da segurança pública é uma questão que o Brasil vem enfrentando, né? Inclusive, mas eu não, olhando pelos dados, né? O que o Silvinho acabou de falar é a questão da sensação de insegurança. Eu acredito, é terrível conviver com essa sensação, né? E essa sensação, isso é estudo acadêmico que eu tive acesso, não é só no Brasil que está acontecendo. Existe um fenômeno de internet, existe um fenômeno de televisão, que começou também lá atrás, do Mundo Cão, né, naqueles programas de final de tarde que expõem essas mazelas de segurança da criminalidade. Quando eu era pequenininho, existiam os Notícias Populares, um jornal que o pessoal brincava que espremia, saia sangue. E hoje tem internet. E tem página na internet que ela ganha audiência por causa disso, que o povo gosta de assistir. Então isso acaba viralizando e as pessoas elas têm uma sensação de insegurança maior do que a insegurança propriamente dita. Não estou falando que o Brasil é um lugar seguro. A gente tem muitos problemas de segurança, mas a sensação de insegurança causada por programas de televisão e hoje principalmente por aplicativos de internet, corrente de WhatsApp, grupos, páginas no aplicativo Instagram que monetizam a partir dessa audiência. Então elas mostram, eu vejo algumas páginas aqui da Baixada que colocam violência em um monte de lugar do Brasil, a pessoa vai ver e pensa que é aqui. É isso aí. Não sei quem foi espancado, não sei, a pessoa pensa que foi aqui. Então, esse Mundo Cão, ele dá audiência e as pessoas têm medo, né? As pessoas ficam com medo de sair de casa. É isso, você tem razão, porque as redes sociais potencializaram isso muito, né? Porque qualquer crime que é cometido, alguém vai e filma e coloca na rede social e viraliza e todo mundo vê. E muitas vezes a informação falsa é de que aconteceu
aconteceu na cidade da pessoa, não foi, foi longe. E segurança pública também, o problema da segurança pública é que, para mim, ele é um funil. Então você tem vários problemas hoje, né, sociais, e acabam afunilando lá. Nós temos o nosso problema legislativo também. Você pega hoje, você tem o preso ou o criminoso, ele tem muitos benefícios em decorrência da lei. Se ele foi pego em situação de flagrante, então, se o crime permitir, ele vai pagar fiança, já não vai para cadeia. Mesmo sendo autuado em flagrante, aí depois no dia seguinte, até 24 horas, pode ser até no mesmo dia, quando ele é pego de madrugada, no mesmo dia ele é colocado numa audiência de custódia. E estima-se aí que quase 50% desses criminosos são colocados em liberdade no mesmo momento. Para vocês terem um exemplo, né, fático, lá em Itanhaém aconteceu um rapaz, ele foi autuado em flagrante numa noite por estar furtando aqueles hidrômetros da Sabesp. Furtando aquele hidrômetro. Furtou, ele foi autuado em flagrante, ele foi colocado na cadeia. No mesmo dia, meio-dia, a audiência de custódia foi colocada em liberdade. Um mês depois, a equipe de investigação lá do 1º Distrito Policial de Itanhaém teve que localizou novamente para interrogá-lo com relação ao crime que ele tinha cometido. Ele confessou mais 20 furtos de hidrômetro na saída dele da cadeia. Então, quer dizer, se ele tivesse sido mantido preso, nós teríamos 20 crimes de furto a menos na cidade. Isso em vários casos. Então, assim, a nossa lei ela é muito benéfica com relação ao criminoso. E aí isso causa também ali aquela sensação de impunidade que vai fazer a pessoa cometer novos delitos. Em março desse ano, houve um crime que chocou a Baixada toda, que foi 2 criminosos pularam o muro de uma casa de veraneio. Exatamente. E mataram o turista com um tiro no peito, não foi? Sim. Inclusive, um desses daí foi beneficiado com a saidinha temporária. Então, quer dizer... Um desses acusados do assassinato? Ele foi beneficiado com a saidinha temporária, não voltou, e aí foi cometer o crime de roubo e acabou cometendo o crime de latrocínio, matando a vítima. Em saidinha? Em saidinha temporária. Então, são muitos benefícios que a lei dá para um criminoso. Na saidinha ele não tinha voltado. Não tinha retornado da saidinha. Ele saiu, recebeu o benefício, não retornou e cometeu o crime. Então, quer dizer, isso aqui... Ou seja, a vida desse turista poderia ter sido poupado. É isso aí. Isso aconteceu em Minas Gerais. O sargento da Polícia Militar, que também foi lá intervir, foi abordar uma pessoa e tomou um tiro, e aquele rapaz também foi beneficiado com a saída temporária, não retornou. Então, quer dizer, olha quantas vítimas, olha quantos crimes poderiam ser evitados se a nossa legislação fosse um pouco mais rigorosa em relação a quem comete crime. Agora, Silvinho, um problema que a gente tem tradicionalmente aqui no litoral, principalmente no litoral sul, mas também no litoral norte, Praia Grande, Itanhaém, Peruíbe e Mongaguá, é que como as residências são alugadas, né, para veraneio, como esse caso, durante o ano todo, muitas residências eram usadas como cativeiro de sequestro. Isso já não acontece mais. Já há muito tempo, graças a Deus, que o crime de sequestro está em... não acontece porque o crime de sequestro foi criada uma delegacia de combate a sequestro específica e praticamente se erradicou o crime de sequestro com cativeiro e resgate, isso, né? Você sabe que é assim, que muitas vezes você o próprio criminoso começa a migrar. Então, o Denis aqui falou com relação ao crime organizado interferindo em várias áreas. Então, muitas vezes, hoje, é um risco muito grande para se conseguir dinheiro, você fazer um crime desse aí, que é um crime hediondo, sendo que você pode hoje se infiltrar em vários órgãos aí, em várias empresas e conseguir ganhar um dinheiro de uma certa forma, com uma visão lícita, mas cometendo uma ilicitude. Então, inclusive, uma das minhas maiores satisfações como policial civil foi retirar 2 crianças dentro de um cativeiro. E é uma satisfação assim, sabe? Quando foi isso? Isso foi quando eu estava ainda chefe da DIG, por volta meados de 2007. Então, nós tivemos um crime lá de sequestro em Peruíbe, um garoto, uma criança, e nós conseguimos tirar do cativeiro no bairro Jardim Oásis. Nós recebemos a informação, estávamos investigando, chegamos lá dentro. Nessa época havia muito sequestro. E tinha bastante, E aí nós conseguimos, aí entramos na casa, daqui a pouco fomos entrando com aquela cautela, tudo, daqui a pouco só via assim, aí polícia, daqui a pouco, tio. Aí a hora que eu olhei, rapaz, a criancinha lá,
É uma satisfação muito grande, muito, assim, é fora do comum, assim, parece que você, com todo, mas parece que você devolve, assim, a vida daquela pessoa que estava ali na mão de um criminoso, você devolve para a família novamente, então isso é muito gratificante, acho que é isso que faz, assim, impulsar, né, o policial, assim, a você levantar e falar, caramba, eu vou pra rua. E teve também o outro garoto também, que aqui foi sequestrado aqui em Praia Grande, de uma porta de uma escola, e foi levado para Itanhaém, e nós conseguimos também recuperá-lo também, retirado do cativeiro. Agora, o Silvinho veio com uma camiseta laranja, polo, que é a camiseta da campanha do Partido Novo, né? O que o laranja significa mesmo? Você lembra? Laranja significa aqui um monte de coisa aqui. Laranja significa humor, entusiasmo, criatividade, amizade, energia, vibração, calor, equilíbrio, alegria, confiança e aventura. São muitas coisas boas traduzidas numa cor que isso vai ser usado para mim, já está sendo usado por mim durante essa pré-campanha e a campanha também. Eu tenho certeza que Itanhaém vai vir com todos esses adjetivos aí, se Deus quiser, após o período eleitoral. Você tem alguma camiseta desse tom aí? Não. Desse tom não tenho ainda. Não tem? Mas agora que você viu tudo o que significa, você vai Eu vou providenciar, talvez. É isso aí, Denis. Eu vou providenciar uma para mim também. Por falar em cor e beleza, entusiasmo, humor, tudo isso que o Silvinho falou, nós vamos terminar o programa com uma imagem muito bonita, que é a dos Guarás Vermelhos, que em Revoada, em Cubatão, aqui são uma atração, depois que Cubatão se recuperou ambientalmente, especialistas colocaram bonecos do Guará Vermelho em Peruíbe, ali do lado de Itanhaém, e atraíram mais de 400 espécimes dessa ave, que é linda, e a revoada delas é uma imagem maravilhosa. Denis Castro, obrigado pela participação. Silvinho também, foi um prazer receber você aqui. Muito boa sorte na continuidade da carreira. Tá, Paulo, obrigado pela oportunidade. Denis, um prazer também estar aqui contigo. A todos os telespectadores aí do jornal Opinião Litoral. Vou continuar trabalhando muito firme e forte nessa pré-campanha, mostrando para a população que ela tem mais esperança de um futuro melhor. Agradecemos o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecemos principalmente a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima semana para você que você merece.